Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo em tempos de incertezas e desafios. A promessa de Deus de enviar o Espírito Santo como nosso auxílio é um refúgio e uma fortaleza. Atos 1:8 declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder não é de natureza humana, mas divino. Ele nos capacita para viver com firmeza diante das adversidades, fortalecendo-nos interiormente. O Espírito Santo não só nos dá coragem para enfrentar os desafios, mas também nos orienta para a ação de acordo com o propósito de Deus. Em um mundo em constante transformação, onde somos frequentemente tomados pelo medo, a presença do Espírito Santo é uma garantia de que Deus está conosco, nos dando a força necessária para superar qualquer obstáculo, seja físico, emocional ou espiritual. Ele não apenas nos prepara para os desafios, mas também nos mantém firmes em nossa fé, lembrando-nos de que não estamos sozinhos, mas apoiados pelo poder divino em cada momento de nossa jornada. O Espírito Santo, como Consolador prometido por Cristo, é uma presença vital em tempos de sofrimento e aflição. Em João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, enviado para nos confortar nas horas de dor e angústia. Sua presença é um alívio para nossas almas perturbadas, trazendo paz e renovação quando mais precisamos. O mundo nos oferece muitos remédios para a tristeza, mas apenas o Espírito Santo pode curar a alma de maneira verdadeira. Ele nos ajuda a encontrar esperança em meio às lágrimas, mostrando-nos que não somos abandonados em nossas lutas. Sua ação não se limita ao consolo imediato, mas também nos dá forças para seguir em frente, preenchendo nossos corações com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em tempos difíceis, o Espírito Santo se faz presente, renovando nossas forças e nos lembrando da fidelidade de Deus. A promessa do Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas de Cristo no mundo, como vemos em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo nos dá o poder não só para viver a nossa fé, mas para compartilhá-la com ousadia e amor. Ele nos capacita a falar com sabedoria, a agir com compaixão e a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Em um mundo que frequentemente nega ou distorce a verdade, o Espírito Santo nos fortalece para sermos firmes na defesa da palavra de Deus. Ele nos capacita a superar as dificuldades que enfrentamos ao compartilhar o Evangelho, dando-nos coragem e discernimento. A força que o Espírito Santo nos dá não é para nossa glória, mas para que possamos cumprir a missão que Cristo nos deixou: levar o amor e a verdade de Deus a todos, em qualquer circunstância. O Espírito Santo não só nos fortalece, mas também realiza em nós uma transformação radical, conforme Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele vivificará também os vossos corpos mortais. O poder do Espírito Santo é capaz de transformar nossas vidas de uma maneira profunda e permanente. Ele nos purifica e nos torna novas criaturas, moldando nosso caráter e nos aproximando da imagem de Cristo. Quando recebemos o Espírito, não apenas experimentamos consolo, mas também começamos a refletir os frutos do Espírito, como amor, alegria e paz, em nossas atitudes diárias. Essa transformação é fundamental em tempos de crise, quando a tentação é ceder à desesperança e ao medo. O Espírito Santo nos capacita a viver de maneira diferente, com esperança, fé e confiança, mostrando ao mundo que, em Cristo, todas as coisas se fazem novas. Ele nos renova continuamente, trazendo vida onde havia morte. O Espírito Santo é nosso guia espiritual,
conforme nos é prometido em João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em um mundo onde há tantas vozes que nos confundem, a direção do Espírito Santo é fundamental. Ele nos conduz pelo caminho da sabedoria e do discernimento, ajudando-nos a tomar decisões que agradam a Deus e nos mantém no centro da sua vontade. O Espírito Santo ilumina nossa mente, revelando a verdade de Deus e nos afastando de enganos. Nos momentos de dúvida, ele é a nossa certeza, nos lembrando da palavra de Deus e nos orientando para viver de acordo com sua vontade. Sua orientação é uma âncora para nossa alma, especialmente quando enfrentamos decisões difíceis ou vivemos em um ambiente onde as verdades absolutas são questionadas. O Espírito nos conduz para longe das trevas e para a luz da verdade eterna. O Espírito Santo também nos fortalece para servir aos outros, conforme Efésios 3:16, que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo nos reveste de poder para cumprir a missão de servir aos outros, não por nossas próprias forças, mas pelo poder divino. Ele nos capacita a agir com compaixão, a perdoar e a amar, mesmo quando isso parece impossível. Sua presença nos transforma em instrumentos de Deus para a cura, restauração e edificação da comunidade de fé e além dela. Quando estamos fracos, o Espírito nos fortalece, renovando nossa energia espiritual e nos dando a coragem necessária para servir com excelência. Ele nos capacita a dar o melhor de nós mesmos, sempre para a glória de Deus. Em um mundo carente de amor e cuidado, o Espírito nos leva a ser luz e sal, refletindo a bondade e a misericórdia de Deus. Os frutos do Espírito Santo, como descritos em Gálatas 5:22-23, são a evidência visível da obra de Deus em nossas vidas. O Espírito nos transforma, e essa transformação resulta em frutos que revelam o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos são não apenas bênçãos para quem os recebe, mas também um testemunho para o mundo de que somos discípulos de Cristo. À medida que o Espírito Santo age em nosso coração, ele nos ensina a viver de forma diferente, refletindo as virtudes que são naturais a Cristo. Em tempos de conflito e divisão, esses frutos se tornam ainda mais essenciais, pois são sinais de que estamos em paz com Deus e uns com os outros. O Espírito nos dá a força para cultivar essas qualidades, que são a base de uma vida cristã autêntica e impactante. O Espírito Santo é a fonte de sabedoria e entendimento, como nos revela Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento. Em um mundo onde as decisões são cada vez mais complexas, o Espírito Santo é nossa fonte segura de sabedoria divina. Ele nos dá clareza para discernir a verdade, especialmente em meio às distrações e enganos que nos cercam. O Espírito nos ensina a ver além das circunstâncias e a buscar a perspectiva de Deus sobre os assuntos da vida. Sua sabedoria nos guia em todas as áreas, desde a vida pessoal até os relacionamentos e decisões profissionais. Em tempos de incerteza, Ele é a nossa rocha firme, trazendo entendimento e discernimento, capacitando-nos a agir com base nos princípios divinos e não na lógica humana limitada. O Espírito nos guia sempre para a verdade de Deus. A promessa de vida eterna através do Espírito Santo é uma das mais poderosas promessas que temos em Cristo. Em Romanos 8, 10, 11, vemos que, embora nosso corpo seja mortal, o Espírito Santo nos dá a vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele vivificará também os vossos corpos mortais. O Espírito nos dá a garantia de que, mesmo diante da morte,
temos a promessa da ressurreição. Sua presença em nossa vida é o selo da vida eterna, garantindo-nos que, ao final de nossa jornada terrestre, viveremos com Cristo para sempre. Em um mundo onde a morte é uma realidade dolorosa e inevitável, o Espírito Santo nos oferece uma esperança viva, lembrando-nos que a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade com Deus. O Espírito Santo também é quem nos une como corpo de Cristo. Em Efésios 4:3-4, Paulo nos exorta a procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito Santo age em nós para criar unidade entre os cristãos, independentemente de nossas diferenças culturais, sociais ou étnicas. Ele nos chama a viver em harmonia, fortalecendo-nos no vínculo da paz, que só Ele pode proporcionar. Em tempos de divisão, o Espírito nos lembra que somos todos membros do mesmo corpo, chamados a trabalhar juntos para cumprir a missão de Deus no mundo. Ele quebra as barreiras do ego e da separação, nos unindo em Cristo. O Espírito Santo não apenas nos une com outros cristãos, mas também nos capacita a viver em unidade com o propósito de espalhar o Evangelho e fazer discípulos, refletindo o amor de Deus ao mundo. Nos dias atuais, a humanidade se vê imersa em um mar de incertezas, com os ventos da angústia, do medo e da ansiedade soprando forte. As tribulações têm sido mais evidentes e as dificuldades parecem crescer a cada dia. No entanto, como cristãos, somos chamados a olhar além das tempestades visíveis e a nos firmar nas promessas de Deus, que nunca falham. A palavra nos assegura que mesmo nos momentos de dor e incerteza, Deus é nossa rocha, nossa fortaleza, e Ele nos oferece o poder transformador do Espírito Santo. Em um mundo onde os valores se distorcem e os corações se tornam insensíveis, o Espírito Santo vem como um consolador e guia, conduzindo-nos à verdade e nos fortalecendo para viver conforme a vontade de Deus. Ele nos capacita a ser luz em um tempo de trevas, nos renovando a cada dia e transformando nossa visão da realidade, de uma vida dominada pelo medo para uma vida cheia de fé e esperança. O Espírito Santo que habita em nós é o poder divino que nos sustenta e nos dá coragem para enfrentar as batalhas diárias. Ele nos ensina a viver com sabedoria, a amar sem reservas e a perdoar como Cristo perdoou. O tempo que vivemos exige em nós uma fé mais sólida, uma confiança plena no poder de Deus que nunca abandona seus filhos. Quando olhamos ao nosso redor, vemos um mundo clamando por resposta, clamando por paz e por um sentido maior para suas vidas. É em momentos como esses que a igreja é chamada a ser um farol, refletindo a luz de Cristo através de nossas ações, palavras e atitudes. Que possamos nos lembrar de que a promessa de Deus, dada em sua palavra, é fiel. Ele nos enviou o Espírito Santo que nos guia, fortalece e capacita. Que em meio aos desafios da vida, possamos nos firmar nessas promessas, sabendo que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Ao enfrentarmos as adversidades, que a nossa fé seja inabalável, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, nos mantém firmes. E que, como seguidores de Cristo, possamos viver de forma a refletir sua glória, espalhando seu amor por onde formos, com confiança, coragem e paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua inscrição e apoio são muito importantes para que possamos continuar trazendo mais conteúdo relevante e inspirador para você.
Compartilhe com seus amigos e ajude-nos a espalhar esta mensagem ainda mais. Agradecemos muito a sua participação e esperamos ver você em nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe.